Fala galera, está começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Hoje eu tô aqui com o professor David, ele que deu aula pra gente sobre cosmovisão cristã aqui no CT. E pra gente começar, professor, eu queria te perguntar um pouco sobre quem é você e como você veio parar aqui no CT para dar aula pra gente de cosmovisão. Bacana. Então, eu sou o David Sá. Eu sou natural de Rondônia, mas eu moro em Curitiba desde 2021, né? Ah, eu sou pastor do Ministério Céu da Terra, a gente estava envolvido no processo de plantação de igreja aqui em Curitiba, né? E eu vim parar aqui no CT por causa dessa ligação assim, que a gente tem com alguns amigos aqui da Mais, e surgiu o convite. E foi assim que eu apareci aqui, né? Já tem 2 anos que eu ensino alguns temas aqui na escola. E esse ano tive o prazer de estar falando um pouco sobre cosmovisão. E falando um pouco sobre essa matéria, eu queria falar um pouquinho para as pessoas entenderem o que essa matéria ensina na prática e por que ela é essencial para o missionário. Então, quando a gente fala de cosmovisão, na minha perspectiva, muitas das vezes, pensando em termos práticos, assim, eu vejo que cosmovisão é usada muitas das vezes para falar sobre a forma que as pessoas vão eh, agir ou então teorizar a respeito de áreas específicas a partir da perspectiva bíblica. Então, às vezes eu vejo assim uma ênfase muito grande. Vamos falar de cosmovisão, beleza? Você precisa então se esforçar para entender o que Deus fala a respeito, sei lá, da política. E a pessoa gasta todo o tempo dela, é, é, tipo assim, buscando entender como a perspectiva bíblica a respeito da política. Porém, eu acho que o assunto de cosmovisão, ele precisa tocar pontos anteriores, até porque o próprio conceito em si, se a gente for trabalhar um dos conceitos mais conhecidos assim, que a gente tem, que é do James Sire, ele vai falar que cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração. Então, eu acho que assim, na prática, principalmente na prática missionária, eu acredito que antes da gente pensar as nossas formulações, né, as nossas reflexões sobre o que as escrituras pensam sobre áreas específicas da nossa vida, eu acho que o assunto de cosmovisão ele ajuda o crente e o missionário, principalmente, que está lidando aí com contextos, né, distintos do dele, a entender as raízes que fazem com que as pessoas tenham diferentes perspectivas na realidade, da vida, né? E assim por diante. Então, acho que cosmovisão, a gente precisa eh, gastar mais tempo falando sobre os comprometimentos do coração, os comprometimentos religiosos do coração, sobre as idolatrias do coração, né? A gente entender como fazer leituras sobre as idolatrias e os ídolos da cultura, né? Das culturas também, né? E só assim que eu acredito que a gente vai conseguir, então, partir para um nível posterior, que é o nível de reflexões específicas sobre áreas específicas. Então, eu vejo que há uma ênfase muito grande na parte da teorização a respeito do que as escrituras falam sobre tópicos específicos da vida, né? Só que eu vejo que as pessoas às vezes passam muito rápido sobre essa questão do que cosmovisão significa mesmo, né? Que é sobre essas questões mais profundas do coração, né? Então, na minha perspectiva e até mesmo na ênfase assim que eu gosto de dar nesse tema quando eu estou ensinando, é justamente trabalhar esses aspectos dos nossos compromissos fundamentais, sabe? Da nossa lealdade, né? Se de fato o nosso coração está sendo cativo, está constantemente em um processo, uma jornada de se tornar cada vez mais cativo ao Senhor, né? Ah, do que gastar um tempo, assim, refletindo e teorizando sobre áreas específicas, assim, entendeu? Falando um pouco mais de algo mais prático, né, para as pessoas entenderem um pouco melhor, algo que me marcou muito durante a aula foram as 3 relações fundamentais. Você Uhum. pode falar um pouquinho para as pessoas poder entender? Isso, a ideia das 3 relações fundamentais foi algo, eh, por exemplo, que, Abraham Kuyper trouxe quando ele vai falar um pouco sobre cosmovisão, né, ele vai falar que, ele usa o termo calvinismo, né, o calvinismo ele está usando em uma perspectiva daquilo que Calvino desenvolveu, né, na reforma protestante, né,
sobre uma visão mais abrangente assim da fé, né? Uma visão que não deixava a fé enclausurada nos aspectos privados da vida, né? Então ele trata essa ideia do calvinismo como sendo uma ideia de uma visão mais ampla da realidade a partir da perspectiva da fé cristã, né? Ele vai dizer que o calvinismo, ou seja, a cosmovisão cristã, ela está fundamentada em três relações fundamentais, que é a nossa relação com Deus, né? A nossa relação com os outros e a nossa relação com o mundo, né? Então a fé cristã ela está ancorada nessa dinâmica relacional, né? E chega um ponto que a gente vai ver que essa relação com Deus é a relação primordial que serve como um padrão orientador das outras relações, né, das relações horizontais, vamos assim dizer. Então, essa relação vertical para com Deus é o ponto de partida para que as nossas relações horizontais sejam organizadas ou reorganizadas. Então, a partir desse ponto, entra aquilo que eu falei sobre a questão dos compromissos do coração, né? Então, quando a gente entende essa questão das relações, a gente precisa entender o quê? Que existe no ser humano algo na sua própria estrutura que é ter uma relação para com uma divindade. Essa divindade é óbvio que é para ser com o nosso Deus e Criador, sustentador de todas as coisas, mas por causa da queda, essa direcionalidade, a direcionalidade dessa relação ela foi bagunçada, né? E a partir disso, o coração do ser humano ele se tornou voltado para fazer com que qualquer coisa que não seja Deus seja transformada em Deus, né? E aí então a gente tem, a partir desses compromissos religiosos do nosso coração, uma reordenação das nossas relações horizontais, né? A maneira que a gente se enxerga também, a maneira que a gente se relaciona com os outros e a forma que a gente produz a nossa responsabilidade cultural também. Então, essa ideia das relações, assim, a gente pode pensar de forma bem prática nesse sentido, né? O Deus no qual nós adoramos, ele nos molda à sua imagem. Então nós somos moldados à imagem do Deus a qual nós adoramos e aquilo que nós produzimos nas nossas relações sociais e culturais vão ser a imagem daquilo que nós refletimos, né? Vão refletir a nossa imagem, vamos dizer, usando aqui uma referência ao autor Bob Galdzer, né? Que ele vai dizer que todo ser humano adora um tipo de Deus, é transformado à imagem desse Deus e organiza a sociedade conforme a sua imagem, né? Então a ideia de cosmovisão, ela precisa necessariamente passar por essa dinâmica dessas relações fundamentais para que a gente entenda como está, antes de qualquer coisa, a devoção e o compromisso do nosso coração para com o Deus verdadeiro revelado na pessoa de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, acho que esse ponto, assim, de forma bem prática, fala um pouco sobre como a gente está conduzindo a nossa espiritualidade, a nossa devoção e a entrega do nosso coração, dos nossos compromissos últimos ao nosso Deus e não a ídolos ou falsos deuses. Essa parte da matéria eu achei fantástica demais, porque o ser humano, quando ele não tem a mente centrada na palavra, nas escrituras, ele acaba colocando várias outras coisas como um Deus, né? E acaba sendo muito forte a idolatria. E a gente até pontuou algumas idolatrias, né, das nossas cidades, né? Uhum. Cada aluno aqui é de uma cidade diferente. E foi bem interessante a gente poder ver que se a pessoa ela não tem Cristo no centro de tudo do seu coração, ela vai criar fábricas de ídolos tentando sustentar algo que só o Deus Criador pode dar. Existe algum equívoco quando a gente trata sobre esse assunto da cosmovisão cristã? Não, o equívoco eu acho que é justamente esse de entender cosmovisão apenas de forma muito sistematizada, assim, né? Eu acho que existe sim pontos positivos em se sistematizar cosmovisões, por exemplo, cosmovisão materialista, naturalista, né, teísta. E aí você então comparar essas cosmovisões e para entender as suas diferenças e como a gente pode, tipo assim, desconstruir, de certa forma, cosmovisões que não estão de acordo com a revelação das Escrituras. Eu acho que tem o seu valor esse tipo de abordagem, só que eu acho que isso se torna um problema quando coloca a ideia de cosmovisão apenas como como uma ideia de guerra de ideias, né? Tipo assim, nós estamos na cultura e o nosso problema cultural é um problema simplesmente cognitivo, sabe? De informações, né? O problema do secularismo é que o secularismo
tem uma ideia sistematizada do que é a boa vida, do que é Deus, do que é, aí sistematiza tudo, e aí a gente vem então com um pacote meio que pronto, assim, a fé cristã pensa isso, 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 isso. Então a gente tem que agora degladiar num campo de batalhas de ideias para que a gente se sustente, assim, por assim dizer, para que a gente sustente o compromisso que a gente tem com a cosmovisão cristã. Eu acho isso um equívoco, assim, tratar a ideia da cosmovisão nesse campo intelectual, assim, simplesmente, né? Eu acho que é algo bem mais profundo, né? Eu sustento a ideia, por exemplo, que desembocou ali em Hermann Dorward, né, de que as cosmovisões possuem na sua raiz uma orientação radical dos corações, do coração, né? Então, a cosmovisão ela é fruto de um coração que ou está direcionado para o Deus verdadeiro ou está em uma condição apóstata a esse Deus, entende? Então, acho que refletir sobre essas questões do coração, do compromisso, dos compromissos últimos, eu acredito que seja uma maneira mais eficaz de se desenvolver aquilo que o assunto de cosmovisão tem para nos dar, entende? Então, acho que é um equívoco quando a gente reduz esse Uhum. assunto a apenas questões de ideias e conceitos e teorias, né? E a gente esquece de que a gente está falando de questões últimas dos anseios do coração humano, entende? Perfeito. Partindo para o final agora, uma parte mais de conselho. Se você pudesse dar um conselho prático para um jovem que deseja servir a Deus com mais intencionalidade, qual seria? Olha, eu acredito muito que quando a gente fala dessa questão de compromissos fundamentais do nosso coração, que são compromissos religiosos, né? Compromissos de adoração, que está nos moldando, né, ao longo da nossa jornada, né? E como a gente viu na aula também, uma vez que a nossa sociedade reflete a nossa imagem diz respeito aos comprometimentos religiosos que nós temos, né? Culturalmente a gente está imerso, nós estamos imersos em práticas que também estão nos formando ou nos deformando, né? Dependendo da perspectiva, né? Pensando em uma perspectiva mais ampla, como uma cultura humana, assim, de forma mais coletiva e ampla, é óbvio que ela mais nos deforma do que nos forma de acordo com aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Que é nos fazer mais parecidos com o seu filho, né? Então, assim, conselhos práticos, eu acredito que nós precisamos nos esforçar para termos hábitos que nos façam habitar a história que sai da boca do Senhor, entende? Nós precisamos habitar a palavra de Deus, né? Nós precisamos habitar de forma intencional a narrativa que Deus conta a respeito de si, a respeito do seu mundo e a respeito de nós, como habitantes desse mundo. Então, eu acho que para um jovem, né, para um crente assim, que busca ter o seu coração mais comprometido com Deus, né, e talvez mais protegido assim, é, das propostas, né, religiosas de outras formas de se compreender o mundo, é se inserindo cada vez mais dentro das dinâmicas formativas cristãs, entende? Deus preparou para a realidade assim do seu povo é, uma realidade comunitária de práticas encarnadas, né? Que se chama igreja, né? Uhum. E dentro desse corpo chamado igreja, nós podemos dizer que a gente tem um microcosmos do reino de Deus dentro do cosmos, né? Que é a Terra, a criação como um todo. Então Deus ele nos deixa aqui num tempo entre mundos, vamos dizer, né? O tempo em que Cristo já começou, já inaugurou a nova realidade, né? Mas que ele ainda não consumou isso. Então a gente vive, de certa forma, antecipando, né? Uma realidade que será plena no futuro. E para testemunhar dessa realidade, Deus ele organiza, né? Na pessoa de Jesus Cristo, a igreja, o seu povo, né? Que é um povo que é reunido e que habita práticas específicas, né? Práticas de comunhão, práticas de oração, práticas de estar constantemente ouvindo e sendo orientados pela palavra de Deus, né? E aí você tem os sacramentos que estão presentes ali, batismo, ceia, né? Mesa do Senhor, e aí você tem todas as práticas comunitárias encarnadas, né? No qual Deus nos insere
para que um novo tipo de gente seja formado, sabe? Para que virtudes específicas sejam cultivadas. Então, se tem um conselho que eu posso dar para um jovem ou um crente, assim, que busca proteger o seu coração das propostas e narrativas, das cosmovisões ao nosso redor, as cosmovisões seculares, mais especificamente falando do nosso tempo, né? É que ele se insira de forma intencional dentro dessas comunidades cristãs chamadas igrejas locais, né? Que às vezes eh, a gente muitas vezes não temos noção do poder que há Sim. em se submeter ao corpo de Cristo com compromisso, Uhum. né? Aquilo que Jesus fala, né? Que quando ele olha especificamente para os seus discípulos, eles falam que eles precisavam amar como ele amou, ou seja, exercer um tipo de compromisso, né? Assim como ele exerceu, né? Ao nosso favor, que a gente precisava exercer esse compromisso, né? De um âmbito que é um tipo de compromisso de pacto, de aliança, por assim dizer, para que nós sejamos reconhecidos no mundo como seus discípulos, né? E a dinâmica relacional da igreja local, da igreja de Cristo, né, que é materializada no mundo por meio das igrejas locais, é esse ambiente onde esse compromisso e esse amor ele é cultivado e tipos diferentes de pessoas vão sendo formadas nesses lugares para que então nós tenhamos de fato testemunhas de uma nova realidade, né, entre as culturas, para que a gente para que a gente possa ter testemunhas de uma cultura distinta dentro das culturas humanas, né, dentro das liturgias culturais humanas, né? Então eu dou esse tipo de conselho, né, e também aconselho as pessoas a sempre procurar igrejas que tenham compromisso com a palavra do Senhor, Importante. entende? Que tenha a palavra, o evangelho no centro, né? Porque não é só porque é a igreja lá, está o Uhum. nome que está sendo cultivado ali, as dinâmicas para que pessoas sejam formadas em imagem de Cristo, né? Você precisa entender se de fato aquela comunidade tem no centro aquilo que é necessário para Sim. que esse tipo de pessoa seja formado. Então, eu deixo esse tipo de conselho, né? Juntamente com esse tipo de cuidado ao analisar, né? Mas eu acredito que nenhum crente ele pode estar no mundo sem que ele esteja habitando essa realidade comunitária chamada igreja, né? Sem esse tipo de dinâmica, eu acredito que é impossível se cultivar o tipo de espiritualidade assim concreta e encarnada que a gente precisa ter para refletir no mundo o compromisso de fato de coração que a gente precisa ter com o Senhor e o seu reino. Perfeito, professor. Chegamos no final do episódio. Se quiser deixar alguma consideração final, mas eu já quero te agradecer pela Uhum. oportunidade de estar Eu que conversando, batendo um agradeço. papo com você. Eu que agradeço pelo convite e só reforçar que estamos à disposição para contribuir sempre que necessário. Então é isso, galera. Chegamos ao final desse episódio. Que você seja edificado aí e que Deus continue te abençoando. E até a próxima.